seus maravilhosos, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um vídeo de decoração e agora é o quarto completo. Já filmei esse cantinho aqui, ó, que é onde eu coloquei os quadros que eu mesma pintei. Se você ainda não viu esse vídeo, vai lá pra você ver como que você pode personalizar os seus quadros. E hoje eu vou contar um pouquinho sobre a saga que foi esse quarto. A gente começou com um planejamento e depois acabou tomando uma outra direção que eu acabei ficando bem feliz, e temos aqui o resultado da primeira parte do nosso quarto. Ainda falta alguns pontinhos de decoração, alguns elementos, mas que mais pra frente a gente vai conseguir colocar aqui. Então, se você gostou do tema do vídeo de hoje, vem assistir e não esqueça de deixar o seu like, um comentário e compartilhar o vídeo. Tudo começou então quando compramos os dois móveis, tanto a mesa de cabeceira quanto a cama, para poder reformar e deixar com uma carinha mais nova. Comecei pela mesa de cabeceira, removendo toda a tinta azul, passei o removedor próprio e foi muito satisfatória essa primeira parte, mas foi só isso porque ela deu bastante trabalho. Como ela tinha muitas quininhas e alguns detalhes, isso acabou levando mais tempo e exigiu bastante lixação. Depois do removedor, usamos bastante lixa, tanto a manual quanto a elétrica, para poder tirar qualquer resíduo de tinta e para deixar tudo bem lisinho. Eu apaixonei nessa cama quando eu vi, o estado dela estava ótimo e o preço também, porém o tamanho dela era super fora do padrão e acabou não cabendo no nosso colchão. Então, depois que a cama deu super errado, o colchão não encaixou, a pessoa vendeu enganada pra gente do tamanho, parece que ela tava fora do padrão. A gente conseguiu devolver e aí a gente meio que voltou pra estaca zero do quarto. A gente não tinha muito um planejamento do que a gente queria fazer, até então a gente só tinha a cama e a mesa de cabeceira. E aí a gente ficou só com a mesa de cabeceira. Pensando nisso, eu senti a necessidade de fazer um projeto e como eu sou arquiteta ficou um pouco mais fácil. Aí eu sentei com o Lucas pra gente poder ver um pouquinho das possibilidades que a gente tinha no quarto e como que a gente gostaria que fosse. A gente quis seguir um pouco do que a gente já tava aqui no apartamento, que é uma coisa bem aconchegante, com uma vibe meio boho, assim, com uma coisa vintage. E aí a gente juntou as nossas ideias com as inspirações do Pinterest para poder chegar no resultado do nosso projeto. Bem, a situação atual do quarto é essa. Aqui já podemos ver um pequeno teste de cor que eu fiz, não me aguentei. Mas não tem nada demais. Aqui temos só a cortina, temos aqui a mesa de cabeceira que eu reformei. E aí a gente ainda tá esperando a cama chegar. E agora vamos para a parte da pintura. Eu vou aproveitar que ainda a gente tá sem cama e vamos fazer a meia parede. Tire tudo da reta que agora vamos começar a pintura. A medição nesse caso é super importante porque ela tem que ficar bem retinha. E aqui eu ainda tive a ajuda da minha janela porque eu vou fazer tudo na mesma altura. Tenho aqui então a fita que eu vou usar. Tem as fitas até próprias que são azuis, que fica mais fácil de você enxergar. Mas eu acabei comprando essa aqui porque no local que eu fui comprar só tinha essa aqui também é um pouco mais barata. Mas antes eu vou usar uma linha, só pra poder demarcar ali, pra ficar mais fácil e ficar bem retinho na hora de colocar a fita. Com as medidas feitas anteriormente, eu vou ligar os pontos e então vou usar a minha linha, que pode ser um barbante, o que você tiver aí em casa para deixar tudo bem reto. Se fosse uma parede maior, eu recomendaria riscar com lápis primeiro, mas eu já vou direto com a fita. Os outros lugares que eu vou colocar a fita também é no rodapé, para poder proteger isso daqui, pra gente não correr o risco, e também nos cantos das paredes, porque nesse caso eu vou pintar só a parede da cabeceira. Para garantir que não vai vazar a tinta do outro lado, eu tô usando uma espátula de cozinha mesmo, para poder fixar ela bem na parede.
Antes de começar a pintar, eu recomendo que você limpe tudo, forre o chão e também tire as capinhas de tomada se tiver na sua parede. Agora que tá tudo preparado, eu vou vir com uma tinta branca. Nesse caso eu tô usando uma tinta branca acrílica, porque eu não tinha tinta branca de parede. A gente já alugou o apartamento aqui com as paredes já pintadas, mas como eu sei que é branco, pra poder evitar de escorrer e a linha não ficar perfeita, vou usar a tinta primeiro, bem aqui aonde eu tenho as minhas fitas. Agora vem a parte legal, estou usando aqui um rolo para a parede, também um pincel largo e essa bandeja facilita muito na hora de aplicar a tinta e para poder carregar o rolo. Para diluir a tinta eu fiz no olho, mas geralmente na lata vem as instruções. Primeiro eu começo pintando os recortes, então próximo ao rodapé, ao encontro das paredes, abaixo da janela, em volta das tomadas e só depois eu entro com um rolo de tinta. Não tem muito segredo na hora de pintar, é só abastecer bem o seu rolo, tirando um pouco do excesso e mandar ver. Temos aqui a segunda demão, eu acho que agora talvez são uns retoquinhos, talvez eu dê 3 demãos só pra certificar, mas eu vou esperar agora secar mais, 2 horas entre cada demão. É sempre bom ver o que está escrito na lata, cada tinta é uma tinta, mas é isso que temos agora. Logo que eu terminei a terceira demão, eu já tirei a fita porque eles recomendam tirar antes que seque a tinta. Calças que acontecem, ó, descascou um pouquinho a parede, mas ficou assim, mega reto, não vazou, não teve nada, mas tivemos esse probleminha. Depois eu vou vir aqui retocando com um pouquinho de tinta, e aí tentar resolver pelo menos um pouquinho esse erro. Então, tá aqui a última camada secando. Aqui de longe nem dá pra ver os percalços que aconteceram, mas acabou descascando um pouco a parede. Tô triste? Tô, mas acho que ficou bem legal o resultado. Finalmente chegou aí a peça principal do nosso quarto e antes de começar a montagem a gente confere tudo, ver se chegou tudo direitinho e o que a gente vai precisar para poder montar a cama. E logo vimos que a gente ia precisar de uma parafusadeira, mas nada impediu que a gente já começasse a montar. Então a gente espera a parafusadeira chegar, um pequeno feedback aqui do que achamos até então dessa nossa cama da Tokstok. Aparentemente ela é bem lindona, ela é até bem pesadinha, assim, eu achei que talvez ela poderia ser um pouco mais leve. A gente notou algumas coisas, tipo, tá vendo, uns amassadinhos assim, umas coisas assim meio que deixa a gente triste, mas que nem dá pra ficar vendo, tá vendo? Esse aqui eu vou tentar consertar porque até descascou a tinta. Coisas em relação ao acabamento mesmo. Igual aqui, ó, essas partezinhas aqui, tá vendo? Eles são meio ásperos. Mas, no geral, assim, num todo, é uma cama bonita, uma cama preta. O que você tá achando, Lúcia? Gostei. Vai combinar com o nosso aesthetic. Vai. Tem 5 anos, a grande hora que todo mundo esperava era o encaixe do colchão, gente. E felizmente deu certo.
começamos a inserir os toques de decoração, mudamos a luminária, eu também coloquei os quadrinhos que eu ensinei para vocês e, claro, a roupa de cama que para mim é muito, muito importante. O legal foi que a coxa foi um presente da minha avó, que já foi dela um dia. Essa mantinha eu acabei comprando, mas o restante todo foi feito por mim. Tanto as capas de travesseiro, quanto os travesseiros menores e esse maiorzinho também de macramê. O que eu acho legal é poder trazer um pouquinho de personalidade e um pouquinho de eu pro meu espaço. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.